Sim, eu já vou começar, né? O pessoal, conforme for chegando, eles vão acompanhando até para a gente aí não estender o tempo, que ele já é um pouquinho limitado, né? Tá bom? Meu nome é Doralice, sou colaboradora da Casa Fraterna. Hoje me foi dado, né, a responsabilidade aí de passar o estudo para vocês. Eu espero que eu consiga transferir ele de uma forma bem tranquila e suave. Pela apresentação, vocês já estão aí acompanhando o tema, né? Resolvi falar um pouquinho sobre o instrumento mediúnico da caridade. Então, assim, conforme o pessoal for chegando, eles vão aí acompanhando, né? É um tema que a gente tentou reduzir um pouquinho, mas acaba que ficam muitas apresentações, então eu já vou dar início e vou falar para vocês me acompanhar um pouquinho na oração, para a gente ter aí uma boa noite de conhecimento. Então, peço ao Pai Maior que Ele possa nos iluminar, nos dar muita serenidade, para que possamos usufruir da mensagem, usufruir das palavras, usufruir das informações, que cada um aí possa ser tocado conforme a vossa necessidade, que possa chegar ao vosso alcance todo conhecimento, todo esclarecimento e toda serenidade para esse aprendizado de hoje. Ele esteja conosco, que assim seja. Eu escolhi falar um pouquinho sobre o instrumento mediúnico da caridade, até porque o que eu enxergo muito nós, assim como trabalhadores, né? E quando se fala em caridade, eu vejo muito como uma construção. O que seria uma construção? Hoje você escolhe um local, você vai preparar a terra, você vai receber vai comprar e adquirir o material, vai construir ali a sua casa. Dentro dessa casa, depois você vai acrescentar todo o mobiliário, e conforme a sua necessidade, ela vai se ampliando, ela vai se modificando. Então, a vida toda você está aí sempre mexendo em alguma coisa no seu lar. E eu vejo nós, como trabalhadores da, da, da caridade, da mesma forma, né? O local sou eu como pessoa, a terra em preparos é o meu desenvolvimento, o meu esforço para buscar aí conhecimento, né? O material seria todos os recursos que vão chegar para você desenvolver essa tarefa, para você desenvolver aí essa faculdade, né? Como se fala, para você desenvolver aí e ampliar tudo que você entende hoje no mundo como que traz a mediunidade. Então, para mim, eu tiro como exemplo dessa forma, porque constantemente a gente tem que estar não só em movimento, mas como também aí buscando o estudo, buscando a orientação, buscando um pouquinho a reflexão, né, para tudo que vai acontecer no seu redor. Então, eu escolhi esse tema para a gente poder enxergar, né, se olhar aí por dentro, para aqueles que às vezes têm dúvida, não sei se eu entro, não sei se eu inicio, não sei se esse é o meu lugar, né? Mas que possa ir sentir como é bom a gente estar dentro desse trabalho, que é um trabalho que você está aí auxiliando o próximo. Você também está se conhecendo, você está conhecendo o próximo, olhando tudo que acontece ao seu redor. E eu falo, tem muitas das vezes que parece que é tão pequenininho que a gente é um grãozinho ali que pensa que sabe tudo e de repente você não sabe nada, né? Mas que é muito bom e é muito importante nessa parte da caridade. A caridade ela não funciona assim, sozinha, né? Ela precisa aí desses trabalhadores estando em conjunto, justamente para poder estender o auxílio para aqueles que vão chegar, certo? E você como instrumento, você tem aí a sua matéria, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz o seguinte: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentimentos e instrumentos especiais,
Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. E além da a mediunidade, ela vai trabalhar em cima da sua matéria. Mas o que que é a matéria em si? Né? Nós temos aí o corpo, nós temos o perispírito e nós temos aí o espírito formando todo esse conjunto. O homem é um ser complexo e nele se Glorinha, combinam essas três coisas, sim? aperta F5. F5? Isso. Ah, começou o Joeber a me complicar. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô tão aqui no... Isso. Ah, tá. Isso. Ficou Ótimo. melhor? Ficou show. A Joelma, era só mais fácil você falar, Darinha, passa pela apresentação. É, mas tá tudo Tá bem. bom. Não Obrigado. sou tão tecnológica, não. Tão tecnológica, mas tudo bem, né? Ficou melhor para o pessoal visualizar? Eu acho que Ele sim. traz o Assim. seguinte, né? Ah, sim. Ele traz o seguinte: o que que é a alma? A alma é o espírito encarnado, certo? O perispírito, ele é a ligação entre a alma e o corpo. Por quê? Porque o espírito ele é muito sutil, ele é muito delicado. Então, para ele poder atuar em cima da matéria, que é o nosso corpo, ele precisa desse elo de ligação, que é o perispírito. E o perispírito ele está aí no envoltório fluídico, né? Semimaterial. A literatura que eu busquei fala ele não é nem matéria e nem é uma algo assim muito, como vamos falar, muito, não é nada denso, mas também não é nada suave. Ele está no meio do caminho, seria mais ou menos isso. E serve aí de ligação, como eu disse, para a alma, o espírito, ali para o corpo. E o corpo é um envoltório material e mais grosseiro que reveste temporariamente a alma, né? Essa vestimenta que nós temos aí e carregamos para todos os lados. Algumas literaturas, elas trazem, não quer passar, Não quer passar? Nem com a barra de espaço? não, foi, agora foi. As literaturas elas fazem uma comparação com o abacate. Nós temos o abacate, ele tem a casca, que é o corpo, ele tem aí a massa, né, que é perisperma, e ele tem aí um germe, que seria aí o interior dele, o espírito. Então, é o seu corpo, é o perispírito, que é a massa, e depois seria o germe aí que vem o espírito, que seria ali o seu interior. Eu achei bem interessante até trazer esse fruto, né? Porque realmente, para a gente que de repente não compreende, você faz a assimilação certinho aí com o abacate. Então, é assim que funciona a nossa matéria, né? E a nossa matéria, ela recebe e também distribui fluidos, né? Nós temos aí o fluido cósmico universal, que seria, como eu até fiz um comparativo, como o mar, nós temos ele ao nosso redor, porém, ele passa por várias divisões para poder alcançar, chegar até a nossa matéria. Porque se nós recebêssemos esse fluido conforme toda a energia que ele tem, né, de repente não estamos nem preparados para isso. Até porque a nossa matéria ela é mais grosseira, ela é mais densa, né? Então, e o fluido que vem, ele é um fluido mais sutil, um fluido mais leve, porém um fluido que ele tem uma carga energética muito intensa, né? Então, o fluido cósmico universal, ele é a quintessência dessa matéria, é de onde se origina toda a criação da matéria dotada de vida e possibilidades inconcebíveis à mente humana atual. Então, assim, ele, no meu entender, é como se regisse o mundo, tá? Ele, desde o universo até tudo que você encontrar aí vai ter o fluido universal. A nossa matéria, ela é feita de átomos, né? Então, aí ela sofre algumas divisões nos prótons, nos elétrons, e a literatura explica que conforme ela vai se subdividindo isso, porque tudo onde você olha e enxerga tem matéria.
Então, as subdivisões vão chegando até um certo ponto, até um pontinho tão minúsculo que é ali o fluido cósmico universal. Então, ele está em torno de todos nós, porém, nós estamos aí uma certa divisão, né? Só uma certa distância, ele precisa se transformar até um certo ponto para chegar até nós. E essa transformação, ela vai passando através do fluido, do perispírito. Então, é ele quem vai fazendo esse trabalho para a gente poder receber aí um pedacinho desse fluido universal que se torna o fluido vital, ou fluido, ou princípio vital, forma modificada do fluido cósmico universal, elemento básico da vida, atribuído pela ciência, se caracteriza pelos fenômenos do nascimento, crescimento, reprodução e morte. No dia a dia, nós precisamos aí repor esse fluido, porque nós vamos perdendo ele com o tempo, com o crescimento, com o nosso desenvolvimento, né? E existem também outras situações que podem aí fazer esse fluido se desgastar. Então, eu coloquei as questões de vício, as doenças, as preocupações morais, as preocupações emocionais e até também as questões de suicídio, né? Eu enxergo que o fluido vital ele está muito ligado ao nosso pensamento, né? A gente tem aí em alguns estudos você flui aquilo que você pensa, então ele vai estar aí justamente conectado com isso. Por isso é que vai interferir você ter um pouquinho mais ou você ter um pouquinho menos, e você ter essa necessidade de reposição desse fluido ao longo da sua vida. E como eu posso fazer essa reposição? A primeira delas eu coloquei vigília dos pensamentos, né? Até me desculpa, faltou um S ali. Alimentos orgânicos e minerais, né? Nós já tivemos aí outros estudos falando a explicação da questão do alimento, o que, que você traz para a sua alma, o que, que você traz aí para o seu espírito, como eles podem contribuir com a produção dessa energia, o ato de você inspirar e expirar, né? Às vezes você está uma carga muito pesada, você está muito agitado, quando a gente traz a respiração, você sente a calma. Então, isso também é uma forma de você estar recebendo aí uma carga de energia desse fluido, né? A questão da prece, a questão do passe, né? Muitas pessoas aí conseguem, através do passe, porque eles produzem um pouco mais desse fluido, distribuir ao outro que necessita. Que às vezes naquele momento está um pouco aí sem as condições de fazer ele poder receber, né? Não receber, mas produzir em si. Então a gente tem um outro, né, que pode ir através da oração, através do passe, contribuir com o que ele já tem em excesso para poder transmitir àquele que está em necessidade. Às vezes a gente até ouve, de vez em quando, em alguns atendimentos, essa questão, a pessoa reclamar, nossa, mas eu estou sentindo isso, sentindo aquilo, e às vezes os guias explicam que é muito excesso da energia. Então a pessoa tem muita essa energia, porém ele não distribui. Ela fica estagnada, ela está parada na matéria dela e acaba aí que ela começa a sentir outros sintomas, né? Então, às vezes, eles até aconselham, olha, precisa se passar isso. Então, eu vejo essa transmissão através não só da oração, mas através do passe, através da conversa, né? Através aí, tem exemplos que falam até através do olhar, através do pensamento, quando você deseja algo bom para alguém. Então, essa pessoa, onde ela estiver, ela vai estar recebendo um pouquinho desse fluido. Tá? Conforme até eu for falando, pessoal, às vezes alguém quer acrescentar alguma observação, quer colocar alguma opinião, fiquem à vontade, que às vezes eu passo um pouquinho despercebida do chat, ou de alguma outra, né, alguém que levanta a mãozinha, pode estar aí me chamando, né? Então, a gente vai fazendo aí esse ato de doar um pouco para o outro, certo? E, através desse ato de doar, eu quis trazer duas situações. Uma é a mediunidade curadora e a outra a mediunidade de efeitos físicos. Por quê? Porque eu quero entrar no assunto de uma pessoa que ela deixou, não sou
da vivência dela, como se diz, né? Quem dera se eu pudesse estar aí na época em que essa pessoa esteve na passagem da Terra, já faz 52 anos que essa pessoa desencarnou, e eu acredito que foi muito presente na vida dela essas duas situações. Essa pessoa é uma pessoa que contribuiu muito com a humanidade, principalmente a humanidade ali mais carente, né? Eu tenho certeza que como instrumento aí da mediunidade, provavelmente deve ter passado muitas dúvidas, muitas, muitas, vamos falar assim, inseguranças, né? Não saber se realmente era aquilo que ele precisava seguir, se não, tá? Mas aí está um pouquinho mais para frente. Então, a mediunidade curadora, ela consiste principalmente no dom que algumas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar e mesmo pelo gesto, né? Eu acrescento até pelo pensamento. Sem um concurso de medicação. Sabe aquela situação quando você, de repente, às vezes está com a pessoa, você está angustiada, a pessoa começa a conversar, vai falando, falando, e você fala, nossa, gente, eu me senti tão bem, né? Então, é isso que a pessoa naquele momento está fazendo. Ela está passando para você um pouquinho do fluido vital dela. E a outra situação que pode acontecer aí também, esses fluidos, é a mediunidade de efeitos físicos. Os médios são fornecedores naturais de ectoplasma, né? Ectoplasma, ele é o fluido mais denso, porque ele é um fluido que ele vai fazer formas, são aquelas situações que a gente ouve falar, que vão aparecer, surgem objetos, surge aí a questão de transporte, de algum item de um local para outro, né? Ou até às vezes a imagem de algum espírito. Então tem algumas pessoas que ela têm aí esse dom de fazer isso surgir. Também chamada de força nervosa por Allan Kardec, e é um fluido também vital, substância considerada um subproduto do fluido cósmico universal. Ou seja, o fluido cósmico ele vai dar origem a vários outros fluidos que vão atuar aí durante a mediunidade do ser humano. Só um minutinho aqui, falha técnica aqui. Aí. Eu trouxe até essa imagem para vocês visualizarem um pouquinho, né? Fala de Kardec, ele traz que o fluido espiritual, que é dos espíritos que estão ao nosso redor, combinado com o fluido humano, dá a nós as qualidades que vão ali naquele momento ser necessárias para atuar em cima do próximo, né? Seja em questão do passe, seja em questão aí do momento de oração, seja em questão do momento até de algumas de cirurgias, o momento da cura. Então, em todos esses momentos, nós estamos doando e recebendo fluido. É a mesma questão ali das pessoas que estão no momento da leitura, sentadas ali na casa fraterna, né? Às vezes, naquele momento, você está sentado, ouvindo e pedindo por um ente querido, pedindo para você. Naquele momento ali, está fluindo energia. Né? Você também, querendo ou não, está doando para alguém ali que está necessitando e também recebendo conforme a sua necessidade. E dentro desse trabalho de caridade, nós temos aí mediunidade, é a faculdade psíquica inerente ao ser humano, manifestada em diferentes graus e tipos. E o médium é o instrumento humano de que se servem os espíritos desencarnados para se comunicarem, né? Então, eles, através de nós, eles vão trazer as mensagens, deixar as vossas orientações, deixar os vossos ensinamentos, deixar aí os cuidados que a gente necessita para a nossa, eu falo muito para o nosso progresso, né? Para a nossa evolução aí, mediúnica e evolução também humana. Aí chegamos aí um pouquinho, porque eu falei muito desses fluidos, até porque eles vão envolver, tá? As situações que eu vou apresentar, que é uma obra aí de José, se eu não me engano, até abreviei, mas é de Herculano Pires. Ele escreveu essa obra em 1963, e essa obra ela traz aí um pouquinho da história de José Arigó. José Arigó, ele foi um médium, né? Ele trabalhou muito a mediunidade
da cura em si, a mediunidade das cirurgias espirituais, o atendimento à distância. Então, ele teve uma passagem aqui pela Terra que, na minha opinião, deixou muitos exemplos, beneficiou muito a humanidade, né? Trouxe também muitas dúvidas, trouxe também, às vezes, a insegurança, trouxe a incerteza da ciência e da mídia, das pessoas jornalistas que ali estavam no redor e a população, mas nesse momento eu não me apeguei a esses detalhes, até porque são mais complexos, né, dentro dessa obra, e são as opiniões que, de repente, no momento eu acreditava que poderia até confundir, tá? Mas deixo aí no final desse estudo, tem a referência, né, da obra que eu utilizei. Quem quiser, às vezes, se interessar, deem uma lida. Eu achei muito interessante essa passagem dele, tá? Quando Herculano faz essa obra que ele descreve todos esses momentos, ele acompanha José Aricó, então ele está junto com ele, aí passando por essa... tem momentos que ele mesmo vai explicando, ele mesmo é quem vai falando, tá? Então, é muito interessante. Ele fala que acompanhou isso durante 15 dias, né? Lá em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. E aqui é o nosso José Arigó. Eu falo Arigó, tá, pessoal? Acredito que está certo. Mas aí eu trouxe, né? Eu achei essa imagem muito interessante, porque o maior instrumento dele não foi só além da mente e além do preparo que ele teve que ter como instrumento mediúnico, mas as mãos, né? As mãos que tocavam nas pessoas, as mãos que ele faziam cirurgia, as mãos que faziam os receituários e as mãos que transferiam aí a cura e assistência para aqueles em necessidade. E quem foi José Pedro de Freitas, né? Que é o Zé Arigó. Ele foi, desde criança, ele revelou a sua mediunidade, tá? Primeiramente, ele nasceu dia 18 de outubro, né? Então, se ele tivesse aí, estaríamos no mês do seu aniversário. Ele desencarnou em janeiro de 1971, tá? Era uma pessoa que, desde a infância, uma das literaturas que eu olhei falava que desde os 9 anos ele começou a apresentar aí alguns sintomas, né, referente à mediunidade. Religião, ele era 100% católico, foi criado dentro do catolicismo, frequentava a igreja, frequentava a comunhão, então fazia tudo que era de direito ao cristão fazer, né? A família, ele se casou aos 25 anos com a Arlete André, ela me parece que é prima de quarto grau dele. Eles tiveram 6 filhos. Profissão, ele foi trabalhador rural, foi operário em mineradora, foi comerciante e servidor no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados e em empresas de transportes e cargas, né? Infelizmente, falecera de acidente no trecho entre Congonhas e Conselheiro Lafayette. José Aricó. O apelido significa roceiro, simplório, puxador de enxada, às vezes até analfabeto e ignorante, né? É o jeito dele mesmo aí, de pessoa do interior, por isso até que ele recebeu esse apelido pelos amigos. As percepções que ele tinha desde a infância até quando ele se casara, que fala que depois que ele passou a se casar, essas percepções elas foram aumentando, tá? Conforme os filhos foram chegando, foram cada vez mais intensas, então ele via sempre uma luz ali que às vezes até chegava ao ponto de cegá-lo, né? E isso para ele, às vezes tem hora que incomodava um pouco, ele não sabia dizer muito o que acontecia, certo? Os sintomas, sim, tinha muitas fortes dores de cabeça e também, tanto que levaram a ele a fazer alguns exames, né? Porém, os exames não acusaram nenhuma anormalidade, passou por sessões de espiritismo, porque era uma pessoa católica, então o padre acreditava, né, que ele estava aí possuído, recebia alguma entidade mais densa, isso aí, algum obsessor, tá? Mas isso aí também, ele conta que de nada adiantara, né? Constantemente ele tinha um sonho
E esse sonho foi se aflorando cada vez mais, até chegar um dia em que ele se vê numa sala de cirurgia com alguns médicos e enfermeiros, né? E esse médico é quem dirigia a operação, era um homem alto e calvo, cuja voz era muito familiar a Aribó, porque ele sempre ouvia uma voz. E essa voz, muitas das vezes, ele fala que antes de casar, era uma voz que ele não deixava nem assim. Teve um momento que ele conta que ele estava muito animado no trabalho, que ele ia para uma festa, né, em horário noturno, e ele entrou no banheiro para fazer alguma coisa, porém a porta se fechou. E dentro desse banheiro, como o pessoal já estava saindo, ninguém percebeu que ele estava lá. Ele acabou ficando nesse local de sexta-feira até a segunda. Quando foi na segunda-feira, a porta se abriu e a voz perguntou para ele se o final de semana tinha sido muito bom. Então, ele fala que muita coisa que, às vezes, assim, da mocidade, ele tentava fazer, né, os espíritos não deixavam ele fazer isso. E, às vezes, até aconselhavam, olha, passa por esse lado, segue esse caminho, né? E se ele seguisse, se ele não seguisse, ele sabia que alguma coisa, às vezes, ali até dava errado. Então, assim, ele realmente não é que foi impedido, né? Mas muitas coisas ele já estava sendo preparado, sem noção nenhuma, sem nenhum conhecimento, para esse trabalho mediúnico, para esse instrumento que ele precisava ser para atuar. A crença, ele não entendia, como eu disse, o que acontecia, né? Por mais que, conforme o tempo, ele foi recebendo provas, o que que a espiritualidade fez? Fez com que ele atuasse nos familiares, para ele poder aí, poder conhecer um pouquinho tudo que acontecia, que ele estava cometendo heresia, que tudo que acontecia com ele era contra o que ele aprendia aí na igreja e nas orientações, né, que ele recebia da família e do padre, até mesmo pela própria religião que comandava e que fazia parte da vida dele aí constantemente. Nós estamos caminhando aí para 5 minutinhos, é isso, né, Jair? Isso, pode falar mais um pouquinho se você Ah, quiser. tá. Não, aham, eu estou acompanhando aqui também. Duas entidades fizeram muita presença aí na mediunidade de José Arigó. Primeiro foi Antônio Francisco de Lisboa, que é o nosso aleijadinho, tá? Em Congonhas, ali do campo, ele lançou uma obra, Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, né? Falam muito, dá a entender na literatura que essa obra ela fez um papel muito importante ali na vida de Arigó, tá? Que é até um pouco do responsável por ele estar ali. Segundo os biógrafos, é, Aleijadinho, né? Ele nasceu em 29 de agosto de 1783, porque ficou muito na dúvida, tá? Pai e tio foram exemplos aí para ele poder aprender a arte de esculpir e entalhar. Em 1758, ele teve essa obra dele teve início lá em Congonhas do Campo, tá? As esculturas, ele teve muitas esculturas em pedra-sabão e infelizmente veio a falecer em 18 de 11 de 1814, né? Onde um pouquinho antes ele começou já a adquirir uma doença, alguns falam que é lepras ou sífilis, não tem nem, muito bem aí denominado, tá? Mas que levaram ele ao falecimento. E outra pessoa foi o Dr. Fritz, né? Nascido em 1853, falecera em 29 de 11 de 1918, órfão de mãe muito cedo, morava ali com os avós, estudou muito para se formar em medicina, porém, aos 28 anos, ele foi preso devido a uma pequena situação no qual ele deu assistência a uma criança, e essa criança, infelizmente, veio a falecer, e isso levou ele para a prisão por um tempo, né? Quando ele consegue fugir, essa fuga dele na literatura que eu li é pela ajuda de alguns espíritos, parece que ele, um dia, a porta ali da prisão, né, está aberta e ele foge, tá? E por 30 anos ele permanece em Estônia, então ele se dedica aí realmente à medicina. Mas infelizmente ele é capturado aos 61 anos, é enviado ali para a guerra, né? Ele vai para a Primeira Guerra Mundial e infelizmente ele vem a falecer por consequências ali de uma granada.
Retornamos aí, pessoal. Então, ele é, veio a falecer desse acidente, né, na Primeira Guerra Mundial. E o que que... Deixa eu só voltar. Passei aqui. E Dr. Fritz, ele fala o seguinte, né? Ele... Vou voltar aqui, isso, eu tinha pulado um. Aí. Então, acontece que tem em Congonhas uma missão. E essa missão, Dr. Fritz, até ele também, por que que eu coloco algumas falas dele? Porque na literatura, que eu peguei ele como referência, tem algumas partes em que o entrevistado, que é o Herculano, ele fala diretamente com o guia, né, que é o Dr. Fritz. Então, ele fala que o ex-escultor Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, entendeu na vida espiritual que era necessário desviar o povo da idolatria produzida pelas suas próprias estátuas em Congonhas, né? Eu entendi assim que o pessoal tinha aquilo como se fosse Deus, né? E a ideia de Aleijadinho não era isso. Então ele organizou assim uma equipe de médicos espirituais que deveriam atender ao povo através da mediunidade em nome do Cristo. Quem foi esses aí, essa equipe, né? Então, o Dr. Fritz, encarregado de preparar o instrumento mediúnico, descobriu o Arigó, né? Descobriu ou já sabia que estaria, né? Como se diz, a gente fala que não tem ocasião. Eu acredito que Arigó, ele também já tinha, não é que ele sabia, né? Mas aí no plano espiritual provavelmente já tinha tudo aí descrito que ele já faria essa missão, que era o papel dele, né? Então ele observou pacientemente durante 15 anos. É esse momento onde ele tem aí essas percepções mediúnicas, né? Durante esse tempo ele foi sendo aí trabalhado, tá? E nesse momento de trabalho, Dr. Fritz, né, conforme ele vai tendo a aceitação, porque chega um momento em que Arigó, ele tem essa aceitação, ele passa a, 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 a concordar, né, a aceitar de coração tudo que está acontecendo, então um e outro passa a ser um elo, uma ligação aí muito intensa, muito grande, né? Essa ligação é estabelecida de maneira tão perfeita que Fritz obteve pleno domínio desse sensitivo, que é o arigó, para poder realizar suas intervenções cirúrgicas e ajudar os demais médicos da equipe de Aleijadinho a fazerem ali o mesmo, né? Porque no Dr. Fritz, a literatura fala que não é ele que trabalhava. Desculpa, ele não trabalhava sozinho. Tem momentos em que ele fazia e tem momentos em que existe uma outra equipe de assistência médica fazendo ali os procedimentos nos consulentes, né? Nós vamos ter o Frei Fabiano de Cristo, que se concentra e ora, produz a descida de algumas esferas de um jorro de luz verde que impregna o ambiente, produz asepsia geral e anestesia do paciente. Ou seja, são os fenômenos que aconteciam ali no momento da assistência, dos exames, da cirurgia, ele está sendo, vamos falar assim, produzido, ele está sendo orientado, introduzido pelo Frei Fabiano, né? Então, assim, a concentração que ele faz ali faz surgir no ambiente essa luz em que ela desce como uma anestesia para as pessoas que vão passar pelos procedimentos que o Arigó vai fazer ali no momento, e também eu acredito que a serenidade, a fé, ali a confiança de todos que estão ali contribuem para que esse fenômeno ele possa chegar ao resultado da cura que todos ali estavam esperando. Tem papudo, né? A função é guardar o recinto impedindo a invasão de espíritos perturbadores, secar o centro espírita com vigorosas correntes magnéticas, né? Ele é um comandante do exército de 600 pigmeus ali africanos, tá? E ele também vigia as pessoas que procuram Arigó
e alerta Fritz quanto às intenções malfazejas, né? É como se fosse um policiamento. Por quê, pessoal? Mesmo ali naquele momento do atendimento, existia a mídia, existia os desordeiros, existiam as pessoas que às vezes estavam acompanhadas de vício de álcool, de vício, às vezes até outros tipos de vício, existiam as pessoas que estavam com curiosidade, aquelas descrentes que não acreditavam aí no que estava sendo falado, né, ou no que acontecia, que estavam ali apenas para poder desmentir o médium, né? A Amanda coloca: a mediunidade trabalhada é uma grande ferramenta para exercer a caridade e amor ao próximo. A mediunidade trabalhada é uma grande ferramenta para a evolução espiritual, pessoal e da humanidade. É isso aí. Então, eles tinham os soldados ali para justamente trazer o policiamento. No momento ali da literatura, ela até fala que tem um momento em que Arigó, ele chega para todos os presentes e ele fala com muita firmeza, porque o Dr. Fritz, ele era firme, né? Então, provavelmente, naquele momento, ele estava recebendo a instrução para fazer essa fala, e ele fala dos desordeiros, das pessoas arruaças, das pessoas que estão ali somente por curiosidade, e que ele não tem intenção nenhuma de prestar-lhes atendimentos, né? E que essas pessoas não eram ali bem-vindas, né? E mesmo tem alguns momentos no procedimento ali que ele faz, existia-se a classificação das pessoas que estariam presentes, mesmo sendo a mídia, alguém do jornalista, um psicólogo ou um psiquiatra, não importa se era da mídia ou se era da área da saúde, a pessoa estaria ali com a autorização do Dr. Blitz para acompanhar o procedimento que estava sendo feito. E tinha também um batalhão de guerreiros, né, nos botânicos, que ajudava na vigilância dos trabalhos mediúnicos de Arigó e, ao mesmo tempo, consolidar a obra iniciada. Eles falam que a obra do Aleijadinho, que antes era esculpida ali na pedra-sabão, passaria a ser esculpida na carne e no espírito através da mediunidade. Essa é o papel aí da missão, né, que ele precisava fazer, né? E o desejo de Fritz era trabalhar, né? Ele queria contribuir com essa missão ali, curar o próximo. Arigó, aqui eu trouxe um pouquinho do momento dessa imagem que fala da incorporação do Dr. Fritz, né? Não traz na leitura um pouquinho das características de Arigó. Alguns falam que ele era mais impaciente, né? Que tinha os momentos dele até de compaixão, era um ser humano normal como qualquer outro, como todos nós aqui nessa passagem na Terra em aprovação. Porém, quando ele recebia, né, esse médio, quando acontecia a incorporação, falam que se ele transformava em outra pessoa, modificava a expressão, a fisionomia, gesticulação, o jeito de andar, e tinha também ali a forma de se comunicar, porque ele falava em português e principalmente em alemão, que é a língua de origem aí desse médico, né? E como instrumento mediúnico, acontecia exames, né? Tem algumas imagens que eu peguei, tá? Todas essas imagens eu coloquei em referência, que trazia um momento aí que ele fala, teve uma literatura que eu li que ela fala José Arigó, é, o médium da faca enferrujada, um negócio assim, né? Porque todos os instrumentos que ele utiliza, a ciência até fica, a medicina que está ali no momento, e a ciência também, que questionava muito os atendimentos dele, ficam até na dúvida por que todos os instrumentos que ele tem, sem passar por nenhuma esterilização, sem passar por nenhuma asepsia, não trazia aí a infecção para o consulente. A literatura ela fala que ele atendeu milhões de pessoas, tá? E que nenhuma dessas pessoas retornaram para reclamar aí do atendimento que ele prestou. Que apenas aí que a gente sabe que Arigó ele passou pela prisão, né? Teve um momento em que ele infelizmente foi preso porque a justiça considerava a prática, né, que ele fazia aí da medicina, já que ele não era médico,
considerava irregular, então eles acabam que esse, 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 esse momento, né, eles falam que a medicina ela entende que não está correto o que ele faz, né? Aí a justiça até tem um momento lá em que a justiça ela traz um depoimento de uma pessoa que foi contrária, igual, mas essa pessoa me parece que ela tem até problemas mentais, né? E, então não era nem assim de se considerar, ela não tinha nem a noção do que estava ali dizendo, certo? É, aqui eu trouxe um pouquinho que fluidos pelos resíduos encontrados na lâmina, né, no momento em que ele faz o exame, ele pode avaliar a sanidade ocular do paciente e verificar a espécie de moléstia, infecção ou não de que se esteja ali portador. Nessa imagem até se coloca, eu trago ali uma, né? Em algumas situações, o escritor ele fala até que Arigó ele vira o rosto dependendo da situação, ele conversa com o público e o instrumento que ele está utilizando fica até sobre o olho da sobre não, né? É penetrado, pendurado no olho da pessoa e essas pessoas elas não reclamam, elas não questionam, elas não falam que estão sentindo dor em momento algum, elas sentem nenhum sintoma assim de reação daquilo ali que ele está fazendo. E através disso é que ele avalia quais são os sintomas que a pessoa tem, né? Na saleta aqui do outro lado, a segunda imagem é a saleta de receituário, ele passando aí as instruções para uma pessoa, né? Deixa eu olhar aqui, até nesse momento, eu queria trazer um negocinho, eu estava olhando aqui se estava. Só um minutinho. Nesse momento, porque está lá no segundo, né? Eles falam que ele, do receituário até o slide seguinte, que ele é muito objetivo, né? Ele conversa com alguns consulentes, até ouve, porém tem alguns momentos em que ele é muito prático, né? A pessoa já chega, quando a pessoa, o consulente começa a dizer o que que ele tem, que a gente sabe, né, gente? A gente, quando chega assim na frente do médico, a gente quer falar tudo, expor tudo que sente, que não está sentindo. Aí ele fala que nesses momentos, até às vezes ele fala, ele já levanta e fala para a pessoa que ela pode ir embora, porque ele já sabe o que que ela tem, né? E assim, no procedimento aí, da cirurgia, ele usa faca, tesoura, bisturi, sem qualquer asepsia, né? Limpa-os na própria roupa e às vezes até na roupa do paciente. E falam que quando ele faz isso, nem a roupa do paciente aparece com residual de sangue e muito menos o instrumento que ele está utilizando, né? É aonde nessa situação, além de toda a cura que acontece ao redor, eu acredito um pouquinho aí dos efeitos mediúnicos, né? Os efeitos físicos, porque eu trouxe essa situação do algodão, né? Uma das literaturas, um pouquinho que eu peguei aí com a instrução, fala que ele ergue no ar e ali no momento ele pede às demais entidades espirituais para trazer como ele fala, parece que a água da cura. Ele usa, acho que é bem essa expressão, a água em si da cura, né? Aí vem o algodão embebido, aí do efeito curador, certo? A hemorragia, né, quando ele está fazendo o processo da cirurgia verbalmente, aquele sangue, com a fala dele, o sangue já é estagnado, muitas cicatrizações aí de cortes que acontecem, fala até de pequenas os médicos que estão aí, né, me ajudam a corrigir, mas acho que é a incisão que ele vai fazendo em algumas pessoas, muitas pessoas que estão ao redor acompanhando também passam por esses processos. Oi, Amandinha, pode falar. Ô, Dorinha, é Sim? engraçado que antigamente precisava é, ter, como é que fala? Precisava ter, né, Prova? isso, esses acontecimentos, esses Sim. efeitos físicos, né, Uhum. para ser mostrado que ali estava, né, um espírito, né? E aí, como Uhum. vem isso, vem evoluindo, né? Que hoje a gente tem as cirurgias até lá na própria Casa Fraterna, mas que não é utilizado dessas ferramentas, mas
antigamente era preciso ter essa mediunidade muito forte de efeito físico, né? Bem lembrada, Amanda, é isso mesmo. A gente tem, foi até um comparativo que aí eu estava lembrando e não me atentei a isso. E realmente é isso mesmo. Antigamente, eu acredito que se não houvesse isso, imagine se fosse como é hoje, de repente ele não teria a credibilidade, né? Mesmo acontecendo da forma como aconteceu, ele passou por todo o julgamento, ele passou por todo a crítica aí da mídia, de todas as pessoas que estavam ao redor. E se fosse sutil como é hoje, né? Naquela época, fazendo isso, todo mundo já dizia que ele era um mentiroso, que era uma farsa, né? Que nada daquilo está sendo feito, achavam justificativas para tudo o que acontecia, né? E hoje, da forma sutil como é, eu acredito que seria aí realmente, até ele, de repente, né, estaria muito em dúvida de todo o processo. Então, realmente, esses efeitos físicos, eles eram muito presentes justamente para trazer a crença e trazer aí a fé das pessoas, para elas entenderem que elas estavam sendo curadas. Eu não coloquei as situações aqui de curas que são feitas, tá? Mas falam de pessoas que teve problemas com cegueiras e com o tempo recebem a cura ali através do procedimento cirúrgico, pessoas que fazem assistência, que ele dá assistência à distância, às vezes essa pessoa não está ali junto com os demais, porém às vezes até cerca ele na rua e falam da situação, então ele fala muito que, né, o doutor Cris acaba indo até onde está esse possuente, e ele passa aí para melhora, traz muita situação da cura do câncer, né? Pessoas que já estavam diagnosticadas com realmente não tinha a cura, que era infelizmente esperar a morte, mas que ele dá a essas pessoas a oportunidade de continuar aí vivendo, né? E isso vai acontecendo através desses tratamentos que ele vai passando. E como eu disse ali, um deles, o receituário que ele passa para as pessoas, conforme essa imagem, perdão, a imagem anterior, que é essa que tem aqui a segunda, né? Ele fala, quando o doente quer se prolongar nas explicações e lamúrias, como eu disse, logo ele já se levanta ou se vira da cadeira e em sotaque alemão, ele fala, já sei, vai embora e toma os remédios, né? E esses remédios, pessoal, ele orienta, eles falam muito, a mídia fala muito dessa medicação que ele usa, né? Às vezes até remédios que têm um valor de custo alto, porém ele orienta, as pessoas são orientadas como elas vão tomar essas medicações. Então, ele já recebe a medicação para o tratamento inteiro do processo com o qual ele já está passando. Então, ele fala muito para a pessoa comprar os medicamentos, ela vai ser um pouco, primeiro vai tomar a X, depois ele vai tomar uma medicação Y, e assim consegue a cura aí definitiva desse consulente, né? Ou às vezes ele chama algum familiar ou algum acompanhante e fala que passou algo apenas para auxiliar, porque aquela pessoa, o caso dela realmente não tem cura, porque envolve outras questões no qual naquele momento ele não é possível dar a essa pessoa esse benefício dessa assistência, mas que ele pede um nome e que vai estar orando, né? Então eu vejo que o Dr. Cris, mesmo com toda a rispidez que ele tem, mesmo com um jeito firme ali de se falar, existe entre ele também, de Aricó, o momento da compaixão daquelas pessoas que vão estar ali, né? Das pessoas que estão ali presentes. E aí eu trouxe essa imagem que ela traz, Arigó, né? Quando ele, como se diz, abre o coração, para atendimento de milhões e milhões de pessoas ali, pessoas realmente muito necessitadas, pessoas que são os pobres, as pessoas ali fragilizadas, pessoas também que às vezes tinham condições, mas que ali, o que é interessante desse trabalho dele como instrumento mediúnico, que ao momento algum ele nega a assistência para nenhuma das pessoas, independente se essa pessoa era rica ou se a pessoa era pobre, tá? Porque até a classificação ali na casa onde eles estavam, né? Porque ele tem, com o tempo aí do seu atendimento,
José Arigó, ele, as pessoas que estão auxiliando ele, eles abrem um centro espírita. Então, o centro espírita ele é aberto para todos os tipos de pessoas que poderiam estar ali dentro, né? Como eu disse, os que estavam na busca da cura, os que estavam apenas para matar a curiosidade, os que estavam, às vezes, ali para criticar, porém, muitos ali são escolhidos para passar por esse momento de assistência, né? E ele lembra muito que não é ele quem cura, mas sim somente Deus pode curar. Então, a todo tempo na literatura, ele traz o exemplo dessas palavras para que as pessoas tenham a ciência da importância de lembrar de Deus. Eu acho que eu vejo muito aí esse trabalho da religião que ele tinha, o papel que o catolicismo teve na vida dele e o papel que depois veio fazer o espiritismo, que isso moldou essa pessoa, né, como instrumento aí mediúnico para assistência. Porque era igual, pessoal, no meu entender, ele poderia ter dito não, né? Ele poderia, não, isso aí não é certo, né? Ele poderia permanecer na crença dele de que não era o correto o que ele estava fazendo, de que ele poderia perder aí como vou falar, os minutos dele de sossego, né? A família dele, não ver os filhos crescer, como seria isso tudo? Aqui fala que o trabalho dele era bem intenso. Ele trabalhava no momento da literatura, para aquela de segunda a sexta-feira. Ele tinha um trabalho dele, físico, né? Profissional, como eu expliquei lá atrás, e tem um momento em que ele volta. Aí ele vai ao centro de manhã, depois ele volta a esse centro no período da tarde. O Eduardo coloca: estive na chácara Vale do Sol e vi alguns desses fenômenos acontecerem. Dr. Fritz incorporado no médico. Quase zero asepsia e não soube de nenhuma reclamação de infecção. Para vocês verem o que é a mediunidade, né? O que é a cura. Obrigadão, Eduardo. O que é os efeitos físicos, o que é a fé também das pessoas, né? Porque muita gente ouve bastante, às vezes depende também de mim. Estou ali como consulente buscando essa cura, né? A entidade ela vai fazer o papel dela, o médico está sendo preparado para fazer o papel dele. Mas eu, como consulente, também preciso fazer aí o meu papel para que essa cura ela possa ser completa e alcançar aí as minhas necessidades. E eu quero trazer aqui por último, pessoal, como instrumento de trabalho da mediunidade, que nós todos somos, né? A gente sabe que às vezes a gente fica um pouquinho, como eu disse, na insegurança, fica um pouquinho na incerteza. Hoje em dia nós vivemos um mundo muito corrido, né? Todo mundo está com pressa, nós corremos atrás da profissão, corremos atrás dos cuidados com a família, cuidamos atrás das nossas necessidades, né? E às vezes esquecemos um pouquinho do tempinho para a caridade. Eu gosto muito de dizer que um minuto que você senta, que você faz oração, que você está pedindo para você, lembra também de pedir para o outro, que às vezes ali lembra que você está transmitindo um fluido para o próximo, independente se é do seu ambiente familiar ou não, mas sempre vai ter alguém que vai ter ali a afinidade com a sintonia do seu fluido, e essa pessoa ela está precisando receber, né? Então, como instrumento aí de trabalho, nós temos esse, não é nem um dever, mas é esse papel de distribuir um pouquinho do próximo, aquilo ali que nós carregamos. Eu, quando eu estive na Casa Fraterna, uma das vezes como consulente, antes de ser uma colaboradora, eu gosto muito de uma das leituras que foi feita pela tia Zélia. E nessa leitura, ela traz a historinha do peixinho. Talvez alguém vai se lembrar. E esse peixinho ali no fundo do mar, ele vivia uma vida não de conforto, mas ele tinha todos os recursos para suprir a alimentação e as necessidades dele. Porém, ele sentia um vazio, ele vivia estagnado, né? Era sempre a mesma mesmice, não tinha nada de evolução, né? Então, ele sempre olhava no fundo do mar uma grade que existia. E essa grade, ele sempre chegava para os outros peixinhos, mas o que tem do outro lado, né? E todos
Ah, não se importa, né? Aqui é onde eles estão, é onde nós estamos, já é confortável. E ele sabia que por essa gradinha ele não poderia passar. Para ele passar por ela, ele tinha que perder um pouco do peso no qual ele tinha. E ele começou a trabalhar isso. Ou seja, a curiosidade movimentava ele, né? Ele queria chegar do outro lado para saber o que tinha, porque ele pensava que amanhã ou depois ele não poderia ter mais o recurso daquele ambiente onde ele estava. Então ele começou a se preparar. Todos os dias ele ia na sagradinha e testava se ele conseguia passar. E um dia ele conseguiu passar e ele seguiu esse caminho desconhecido. É lógico que provavelmente ele teve dúvidas, ele teve segurança, ele deve ter tido momentos de medo, momentos de cansaço, de pensar se ele continuava, se ele parava, né? Mas aos poucos ele foi caminhando e evoluindo e descobriu a beleza que era o oceano ali do outro lado dessa grade, né? E teve um momento que ele se entusiasmou, porque ele queria buscar os entes queridos dele que estavam ali. Então ele fez o mesmo processo de preparo para retornar para a grade novamente. Quando ele chega lá no ambiente dele familiar e conta tudo que ele viu e viveu, as pessoas não acreditam, né? Elas falam que ele tá doido, né? Imagina se eles vão sair daquele conforto. E ele, infelizmente, toma aí a decisão de, por mais que ele esteja ali, em todo aquele ambiente no qual ele cresceu e no qual ele foi criado, né? Tem pessoas, peixinhos que ele gosta, ele resolve seguir o caminho dele aí para o desenvolvimento. Então, eu vejo isso muito para nós como a mediunidade, como o nosso desenvolvimento, como o nosso crescimento, né? Nós chegamos na casa, aí em busca de alguma, da cura da nossa ferida, da cura da nossa dor, né? Vamos passar por um tratamento e por um preparo, mas chega um momento que tem a ação, né? Que você precisa aí doar um pouquinho de tudo que você aprendeu para aquele próximo que está chegando. Às vezes, na Casa Fraterna, tem um ato de brincar: ó, pessoal, tá tendo vaga, viu? Não fiquem acanhados, né? Então, assim, a gente está de porta aberta a receber a todos que ali vão chegando, porque somos todos aí instrumentos do trabalho da mediunidade. E eu quero fazer um pouquinho aqui essa prece de São Francisco de Assis. Eu acho que ela traz muito esse papel nosso aí como trabalhadores, né, como médios, como os consulentes, como todas as outras atividades que a gente desempenha em favor aí de cada um, né? Eu vou cantar pelo menos da forma ali como eu sei, tá, gente? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. É uma oração que eu gosto muito, eu acho que ela traz para cada um de nós aí, assim, um papel muito gostoso e muito interessante da gente olhar para dentro de nós mesmos e enxergar que nós somos instrumento aí de auxílio para cada um que chega e para nós, para nossa família. Oi, Andréia. Oi, Dora.
Uhum. Estava cantando aqui com você, obrigada pelo seu estudo. Eu sei que a gente está com o tempo aí meio corrido, mas eu Aham. queria compartilhar que eu passei por uma cirurgia mediúnica na cidade que eu morava antes de vir para cá, Uhum. e impressionante, assim, né? Que a gente sabe, é orientado dos cuidados, tudo, e ela foi no abdômen. Aí no dia Uhum. seguinte, eu fui escovar os dentes, assim, eu encostei na pia do banheiro, Aham. a sensação mesmo que eu estava cortada, assim. A gente, né, eu na época muito crua nessas coisas, assim, eu não tinha noção. E aí um amigo ginecologista lá da cidade, ele disse que muitas vezes no ultrassom ele via marca cirúrgica por dentro das pessoas. E quando ele questionava quando que a pessoa tinha feito cirurgia de ovário, de útero, às vezes até de mama, a pessoa falava que nunca tinha feito em consultório, que tinha feito lá no, a gente chamava de centrão, lá no centro. Aham. Então, assim, é muito interessante, né? Que a gente não tem a dimensão de como que a espiritualidade atua com a gente, né? Justamente, né? Eu falo que é esse conjunto, né? A gente às vezes está ali, não tem, como você disse, esse preparo. Porém, é o que ele diz, o fluido espiritual, o fluido ali do médium que está atuando no momento. E eu tenho muito comigo que a fé do consulente que está ali naquele momento buscando a cura é que vai fazer todo esse conjunto aí de assistência, né? A gente não tem noção da equipe mediúnica espiritual que está ali, né? E ela necessita da equipe aí encarnada, que é um instrumento de trabalho, que somos cada um de nós que chegamos aí na casa para poder auxiliar. Eu falo que essa tarefa, não importa se você está levando água, não importa se você está levando, se você está no portão, se você está varrendo, se você coleta um lixo, se você entregou só uma vela, se você pegou foi só uma plantinha, é um conjunto de mãozinhas aí prestando assistência e auxílio para aquele em necessidade, tá? Pessoal, quero agradecer, agradeço muito aí a contribuição, né, de vocês, agradeço a paciência, desculpa aí algumas falhinhas técnicas, né, tem hora que eu aperto uma coisinha aqui, o slide volta, mas é assim mesmo. Eu acho, é, 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 a minha ideia era trazer mesmo vocês aí para esse olhar, o olhar da cura, o olhar como um instrumento de trabalho, deixar um pouquinho o exemplo aí desse grande médium, né, que passou pela, pela Terra, e deixou um exemplo muito grande para nós entender o que é uma cura espiritual, entender o que é ser um instrumento de trabalho, o que é ser um instrumento de fraternidade, um instrumento de compaixão. E eu peço aí, espero que, como se diz, nós estamos finalizando o ano e já chegando para o próximo, que a gente possa ter muitos trabalhadores aí auxiliando a assistência na Casa Fraterna. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu deixo minha gratidão aí e meu abraço. Muito bom estudo, Dora. Obrigadão, Amanda. Obrigado pelos ensinamentos, viu, Dora? Obrigadão aí, Márcio. Dora, Oi? olha, faz tempo que eu sou do kardecista, escuto palestras maravilhosas e estudos, não sei nada ainda, preciso de muito ainda, mas você foi maravilhosa. Ai, que bom. A gente vai Simplesmente, aprendendo com os grandes lá. simples e maravilhosa. Que bom. Com Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ô, Dora, na sua introdução da construção já dava para ficar a noite inteira ali. Eu achei perfeita a elaboração de onde você partiu. Muito obrigada pelo estudo. Que bom aí. Obrigadão, André. Eu que agradeço a participação de vocês aí, pessoal. Bom, então vamos caminhando aí, né, para finalizar, tá? A ideia era trazer isso mesmo, como se diz, nós somos instrumentos aí dessa obra de caridade, dessa obra de assistência,
né? É lógico que vamos ter dúvidas, que vamos ter insegurança, que vamos ter incertezas, mas tenham sempre aí com vocês que isso tudo é um processo, tá? Lembram sempre da história do peixinho, né? Se fosse muito fácil, a gente não estaria aqui, como as entidades falam muito, né? Como os guias da casa nos lembram, né? Se fosse muito fácil, a gente estaria em outro plano aí espiritual. Então, a gente está aqui para aprender e desenvolver e ser aí um instrumento de auxílio, de serviço e de caridade àqueles que vão chegando. Obrigadão, pessoal. Tenham aí uma boa noite, tenham uma boa assistência, né? Tenham um bom começo de semana e que a luz aí de Pai Oxalá possa estar iluminando e amparando a todos nós. Gratidão.